Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 1007 de 14 de maio de 2026 do Cyber Morning Call, podcast de cibersegurança da Tempest com o oferecimento do Google Security. Pesquisadores da Depth First divulgaram ontem uma vulnerabilidade crítica no NGINX que ficou escondida no código por 18 anos, catalogada como CVE 2026-42945, com CVSS 9.2. A falha é um heap buffer overflow no módulo NGX HTTP Rewrite Module, que está presente em toda a instalação padrão do NGINX. Para entender o problema, vale saber que o NGINX processa certas instruções de roteamento em duas etapas. A primeira calcula o tamanho do espaço de memória necessário e a segunda escreve os dados nesse espaço. O erro ocorre quando existe uma configuração específica e bastante comum que combina dois tipos de instrução e usa um caractere de interrogação na regra de redirecionamento. Quando isso acontece, as duas etapas do processo trabalham com premissas distintas sobre quanto espaço de memória é necessário e o resultado é que a segunda etapa escreve mais dados do que o espaço reservado comporta, corrompendo a memória. Isso significa que o conteúdo escrito além do limite é derivado diretamente da requisição do atacante, que pode moldar a corrupção de memória a seu favor. Um atacante sem qualquer autenticação, com apenas uma requisição HTTP especialmente construída para isso, pode usar essa condição para executar código arbitrário no processo do NGINX ou derrubar o servidor. A Depth First publicou um exploit de prova de conceito demonstrando a execução remota de código em ambientes com mecanismo de randomização de memória desativado. Agora, para entender a amplitude do problema, o NGINX é um dos servidores web mais usados no mundo, presente em aproximadamente 1/3 de todos os sites na internet. As versões afetadas vão do NGINX Open Source 0627 até a 1.30.0 e do NGINX Plus R32 ao R36. A F5, mantenedora do NGINX, confirmou e corrigiu a vulnerabilidade. A versão 1.30.1 do NGINX Open Source e a 1.31.0 corrigem o problema. Para quem não puder atualizar imediatamente, há uma mitigação disponível, que é substituir as capturas anônimas que usam variáveis do tipo $1 e $2 por capturas nomeadas nas regras afetadas. Essa mudança de configuração elimina o caminho vulnerável sem exigir uma atualização do binário, mas o ideal é atualizar. Os links para fazer essa mudança estão aqui na descrição do episódio. E pesquisadores da V12 divulgaram uma nova vulnerabilidade de escalação de privilégios no kernel do Linux, batizada de Fragnésia e catalogada como CVE 2026-46300 com CVSS 7.8. Essa é a terceira falha da mesma classe publicada em menos de 3 semanas. Ela segue a Copyfail de 29 de abril e a Dirty Frag de 7 de maio. Ambas foram assunto aqui do Cyber Morning Call. A Fragnésia está no subsistema XFRM ESP-IN-TCP do kernel, que é responsável pelo encapsulamento de pacotes de rede criptografados. O problema é uma falha de lógica que permite a um usuário local sem privilégios escrever bytes arbitrários no page cache do kernel, que é a área de memória onde o sistema operacional mantém cópias de arquivos em uso. A consequência é que o atacante pode corromper o conteúdo de arquivos somente de leitura na memória, com um binário /usr/bin/su e obter um shell com privilégios de root. Um exploit de prova de conceito já foi publicado. Boletins sobre o problema foram publicados pelos mantenedores de várias distros, mas os patches ainda não vieram. Como mitigação imediata, enquanto as correções não chegam, é recomendável bloquear o carregamento dos módulos de kernel ESP4 e ESP6. Para quem já aplicou a mitigação da Dirty Frag, que é exatamente essa, nenhuma ação adicional é necessária até que as versões corrigidas do kernel estejam disponíveis. A recomendação é atualizar o kernel assim que o patch aparecer.
E a Palo Alto Networks publicou ontem uma penca de boletins de segurança com destaque para 3 falhas que valem a atenção. A primeira é a CVE 2026-0263 com CVSS 9.2, um buffer overflow no processamento do protocolo IKE V2 no PAN-OS. O IKE V2 é o protocolo usado para estabelecer túneis VPN. A falha permite a um atacante não autenticado executar código arbitrário com privilégios elevados no firewall ou causar uma condição de indisponibilidade. Dispositivos afetados são os da série PA e VM. A segunda é a CVE 2026-0264, também com CVSS 9.2, é um heap buffer overflow nos componentes de proxy DNS e servidor DNS do PAN-OS. Um atacante sem autenticação pode abusar dessa falha para derrubar o firewall ou em hardware da série PA, potencialmente executar código arbitrário. Já a terceira é a CVE 2026-0265 com CVSS 9.2, é um bypass de autenticação que se aplica quando o Cloud Authentication Service, ou o CAS, está habilitado. Nesse caso, um atacante sem credenciais pode burlar os controles de autenticação. O risco é maior quando o CAS está habilitado na interface de gerenciamento do dispositivo. E esse é um cenário que a própria Palo Alto Networks desaconselha em seus guias de boas práticas. As 3 falhas foram reportadas pela Palo Alto como descobertas por ferramentas de análise automatizada. Não há exploração ativa conhecida, mas o perfil das falhas justifica a atualização em caráter prioritário. E a Sysdig publicou um relatório detalhando uma técnica inédita de comando e controle que pesquisadores chamaram de NATS-C2. O NATS é um servidor de mensageria amplamente usado em ambientes cloud native e de microserviços, funcionando como um barramento de comunicação que permite a diferentes serviços se comunicarem em tempo real. No ataque documentado pela Sysdig, os operadores da ameaça usaram um servidor NATS como infraestrutura de comando e controle para coordenar um conjunto distribuído de agentes em máquinas comprometidas. O ponto de entrada inicial foi a exploração da CVE 2026-33017, uma falha crítica de execução remota de código no Langflow, que é uma plataforma popular de código aberto para a construção de agentes de inteligência artificial. Uma vez dentro, os agentes recebiam tarefas por meio de mecanismos pub e sub do NATS, que é um sistema de publicação e assinatura que permite enviar e receber mensagens de forma orquestrada. Cada agente comprometido funcionava como um trabalhador nesse pool distribuído, varrendo o ambiente em busca de credenciais da AWS, chaves de API de modelos de inteligência artificial e outras credenciais em nuvem. O uso do NATS como canal de comando e controle é notável porque o tráfego para servidores de mensageria legítimos é difícil de distinguir do tráfego operacional normal, que é uma pedra no sapato de quem tem que fazer a detecção. A recomendação é monitorar conexões incomuns para servidores NATs externos, além de garantir que instâncias Langflow estejam atualizadas. Por fim, uma persona conhecida como Chaotic Eclipse ou Nightmare Eclipse, que já havia divulgado anteriormente as falhas Blue Hammer e Red Sun no Windows Defender, isso foi assunto aqui do Cyber Morning Call, publicou os códigos de prova de conceito para 2 novos Zero Days no Windows. E ele fez isso de novo à moda antiga, sem passar pelo processo de divulgação responsável da Microsoft. O sujeito está mesmo com raiva da Microsoft. O primeiro Zero Day, chamado Yellow Key, é um bypass do BitLocker, o mecanismo de criptografia de disco do Windows. O ataque requer acesso físico ao dispositivo. O atacante coloca arquivos especialmente criados em um pendrive, conecta o dispositivo ao computador-alvo, reinicia o sistema no modo de recuperação do Windows e executa uma sequência de teclas que faz o sistema abrir um shell com acesso total ao volume protegido pelo BitLocker. O pesquisador alega que a condição vulnerável só existe dentro do modo de recuperação e sugere que o comportamento pode ser algo intencional.
Outros pesquisadores consultados pela imprensa confirmaram que o exploit funciona, mas observaram que ele opera sobre o recurso de autodesbloqueio do BitLocker e não funciona em drives que foram removidos dos seus dispositivos originais. Ou seja, não adianta você roubar o HD da vítima e tentar fazer a brincadeira em casa, tem que estar na máquina original. Já o segundo Zero Day, chamado Green Plasma, é uma falha de escalação de privilégios que permite a um usuário sem permissões administrativas obter acesso total ao sistema. O exploit publicado está incompleto e requer trabalho adicional para ser transformado em uma cadeia de ataque funcional. Como mitigação para o Yellow Key, os pesquisadores recomendam ativar um PIN do BitLocker combinado com a senha de BIOS. A Microsoft afirmou que está investigando o problema. Fim do Cyber Morning Call de hoje. Obrigado por ouvirem esse podcast. Tenham um bom dia. Tchau. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.